Vamos dar continuidade no estudo de edificação. Amém? Vamos pedir para que o irmão ore. Marcos, ora por nós, querido. Pode ser? Amém. Aleluia. Amém. 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 Amém, Jesus. Possamos mesmo desfrutar da Tua palavra. Amém, queridos? Então, nessa continuidade do estudo, dentro do aspecto da edificação da vida do discípulo, nós estamos caminhando firmes, né, nesse propósito e continuamos a receber do Senhor, através da Sua palavra, o renovo, o relembrar, muitas vezes também o que é o novo do Senhor, né? Cada vez mais, quando nós nos colocamos nessa disposição de buscar, estudar a palavra e muitas vezes até rever alguns assuntos, o Espírito Santo, ele continua sendo gracioso e em vários aspectos ele começa a pontuar tantas situações novas, né? Então a palavra ela se renova, ela nunca deixa de ser atual. Nós estamos agora na página 60, e nós vamos entrar dentro do aspecto da edificação. Estamos ainda falando do despertar do amor. Então, sendo edificados a respeito desse assunto, do despertar do amor, eu quero pedir para que os irmãos, logo aí no início, só uma pequena correção da grafia aí da apostila. Na primeira linha, os irmãos podem riscar o da entre própria natureza. Tira o da. Só tira o da aí, risca só para... Os irmãos já devem ter percebido. Mas, dentro desse aspecto, e lembrando aqui para todos os jovens solteiros que estavam no encontro, nós vamos ministrar a primeira parte do despertar do amor, que é bem focado para vocês, num dia específico. Então, essa aqui é a continuidade do assunto que vocês ainda vão ver. Os jovens conseguem assimilar isso aí, entendeu? Então, essa aqui é a continuidade de um assunto que vocês ainda vão ver. Fica fácil, né? Parece uma parábola, né? Mas vamos lá. Então, vamos entender o seguinte, que no despertar do amor, quando o jovem e a jovem ali, eles se encontram, é necessário que os dois entendam um alarme. É necessário que os dois entendam que os dois estão caminhando em direção a algo que Deus assim estabeleceu. Então nós temos que entender que caminhando juntos, nesse despertar do amor, eles estão caminhando e devem caminhar em santidade. Como nós vamos agradar a Deus se não buscarmos a santidade? Eu até meditando ainda, quero reforçar com os irmãos, que às vezes há uma certa pressão de uma forma errada, ou com uma intensidade errada, né, a respeito dessa verdade da palavra, dizendo santificai-vos, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a verdade da palavra, sede santos, porque eu sou santo. O que não é a verdade, que você não cometerá mais nenhum erro porque você é santo. E aí vem aquela, nossa, mas espera aí, eu sou santo no Senhor, mas veio a tentação, eu cometi um erro,
lembramos do quê? Do arrependimento, da confissão, do pedido de perdão, da restituição. Então, muitas vezes, poxa vida, mas errei, e agora? Mas o Senhor fala que eu tenho que ser santo. Tem mesmo, a palavra não vai voltar vazia. Mas Ele diz que nós estamos num processo de santificação. E nesse processo de santificação, quando o casal está nesse compromisso para o casamento, tem que entender também que ele está dentro desse processo para se santificar. Então, olha só, dois, um homem e uma mulher, que estão indo em direção ao casamento, eles se unem para poder caminhar de acordo com tudo aquilo que já vemos, dentro do propósito de Deus, fortalecendo, firmando, glorificando a Deus em cada atitude desse processo de relacionamento até o casamento, e dentro do casamento glorificar a Deus, os dois estão nesse processo de santificação. Os dois são santos. Os dois não têm mais tentação, não, eles são santos em Cristo Jesus, mas ainda recebem muitas tentações ainda aqui. E nós estamos falando de um homem com uma mulher. Então vamos lá. A santidade faz parte da natureza de Deus. Então é por isso que todo discípulo deve viver a sua vida em santidade, sendo casado ou solteiro. Então eu disponho a minha vida em viver em santidade, em buscar a santidade, em não abandonar isso. Essa é uma meta, é um objetivo, isso é algo contínuo na vida de todos nós, sendo solteiro, sendo casado. Porque é da natureza de Deus a santidade. E se eu sou o discípulo de Jesus que veio e morreu por mim, para pagar o preço dos meus pecados, então Ele quer que nós sejamos santos. Amém? É simples assim, irmãos. Jesus já morreu. Então agora eu posso ser santo. Então não há aquele peso. Como eu já disse. Se arrependa. Muda o caminho. Volta logo para Deus. Venha para a palavra. Entenda o que Deus quer no processo de santificação na tua vida. Ele quer te arrancar, como nós lemos anteriormente, nos desarraigar deste mundo completamente. Não tem nada de contato com esse mundo que jaz no maligno. Ele quer um povo santo e Ele está fazendo isso conosco. Então, quando um casal está indo em direção ao casamento, deve ter atenção redobrada nesse assunto. Pois o fato de estarem compromissados e caminhando para o casamento não os dá direito nenhum a mais. Nenhum. Mas agora o pai deixou, a mãe deixou, o futuro sogro, a futura sogra deixaram iniciar o relacionamento, então agora nós podemos alguma coisa a mais do que o irmãozinho que ainda não está se relacionando? Não. Simples assim, não pode. Por quê? Porque referente à liberdade de um casal já casado, esse casal que está se relacionando ainda não botou os pés aonde pode desfrutar de uma vida de casado. O casal ainda solteiro, mas compromissados, devem manter-se em santidade. O que eles podem, então, fazer no convívio dos irmãos sem causar escândalo é tudo o que eles podem fazer, não importando onde estiverem. Então, qual é a referência? Qual é a referência? Qual é o que pode e o que não pode fazer? Bom, se o casal que está compromissado num relacionamento para casamento, eles podem fazer tudo o que os outros irmãos solteiros fazem uns com os outros. Em santidade, em honra, né? Em amizade. Não tem uma questão, mas agora pode. Não, não pode, querido. Essa questão de que pode isso mais agora, pode isso mais aqui, porque agora nós estamos mais próximos, só estão se observando mais próximos. Mas, lembrem sempre, é um homem e uma mulher, né? É o fogo e o graveto, né? E eu costumo dizer o seguinte: se em alguma situação assim, de extrema liberdade, os dois ali não acontecer nada, irmãos, olha,
Ou eles vão ser arrebatados antes, ou nós temos que começar a pensar na questão da masculinidade, da feminilidade. Tem alguma coisa errada. É um homem e uma mulher. Então, o que eu tenho que fazer? Esse é o padrão. O que eu posso fazer no meio dos meus irmãos que não vai trazer nenhum constrangimento é o que eu posso fazer com a minha, digníssima pretendente a esposa e o meu digníssimo pretendente a esposo. Isso é seguro, viu, irmãos? Não falha. Mas entendam que não existe um manual de regras feitas por homens para que os discípulos sigam e assim nunca errem. Nós queremos isso. Isso é uma coisa que traz uma certa segurança para nós, homens e mulheres naturais. O que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer? Olha, então, jovem, então você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro. Aí você chega diante da lista e olha para pretendente, e fala, não, o que eu posso fazer com ela? Ah, isso. Ah, então tá bom, então já sei. E ela poderia fazer a mesma coisa. Ah, o que eu posso fazer? Isso. Ah, então agora eu já sei. Mas o que o discípulo está seguindo? Um compêndio de regras? Ou o discípulo realmente, que é o que ele deve seguir, é a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo na vida deles? Os irmãos concordam que uma lista de regras, ela pode ser lida, dobrada, colocada no bolso, e os dois continuam sendo homem e mulher, e se pegar no amasso ali, a coisa acontecer. Por quê? Está no papel. Mas, irmãos, se a palavra que gera vida em nós estiver no coração do discípulo, e o Espírito Santo guiando a vida dele, não tem papel, não tem regra, não tem nada que seja maior do que isso. Então, jovens que estão solteiros, aqueles que já estão direcionando para o casamento, qual é, então, a preocupação de vocês? A palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. É lógico que dentro disso existe muitos conselhos, mas acima de todo o conselho está a palavra de Deus e o Espírito Santo que os guiará. Porque Deus deixou a sua palavra para nos instruir do que nós podemos e o que não podemos fazer. E Deus nos deu o Espírito Santo, dizendo, Ele vos guiará a toda a verdade. O teu pai, tua mãe, teu discipulador, tua discipuladora vão estar com vocês e com certeza junto com eles ninguém vai errar. Não é verdade ou não é? Quem já é pai de filho adolescente, discipulador de adolescente, de jovens, quando está na presença de alguém vai errar? Vocês já pararam para pensar nisso aí? Alguém chegou e falou, um casal de jovens comprometidos vai na minha casa e nós vamos ali ter uma reunião de edificação. Será que os dois ali vão se pegar nos amassos, nos beijos, Será que eles vão fazer isso? É lógico que não, porque estão juntos. Satanás ele vai tentar na onde? Quando estiver longe, no escurinho do cinema, andando de carro, longe dos olhares de quem exerce cuidado. Satanás está ao derredor buscando a quem possa tragar. E ele vai tragar quem estiver disperso. E quem está disperso é aquele que está dando lado para ser atacado. Então, muito cuidado, porque isso aqui é livramento de Deus para a vida de todos aqueles que dão ouvidos a isso. Aparentemente, parece que está praticando ali algo impetuoso, que é do homem, que é da mulher, mas traz tanto prejuízo, porque não foi o que Deus assim determinou. O que nós falamos, só relembrando, no último encontro, que Deus tem um lugar certo para esse amor despertar. Deus tem um momento certo, é um lugar de honra, um lugar de bênção, não é qualquer lugar. Até o Asaf tem aquela música lá, depois os irmãos procuram. Agora, dando essa continuidade do caminhando em santidade, vamos ler alguns textos. Olha o que diz, então, Colossenses 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças?
não manuseis isto, não proveis aquilo, não toques aqui, aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Sabe aqueles negócios, tipo assim, não, porque eu sei, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu posso levar, porque eu posso trazer, porque eu posso, agora eu estou firme, eu estou forte, eu não vou cair? É isso aqui. É um compêndio de regra. Não, eu não vou cair em tentação porque eu leio a Bíblia. Olha, eu jejuei 3 vezes essa semana. Olha, irmão, eu estou no fogo do Espírito. E aí eu estou lá compartilhando, eu estou cuidando de vidas, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou cuidando dos pobres, das viúvas, eu estou fazendo tudo. Mas a Bíblia deixa bem claro, aquele que está em pé tem que tomar cuidado para não cair. É na hora que você menos espera que Satanás fala, aqui eu vou jogar um laço e vou aproveitar essa situaçãozinha aqui, né, de sombra e água fresca, e ali eu vou pegar. E aí vem mais uma marca, vem mais uma tristeza, vem mais um problema. E Deus tem, é tão glorioso aquilo que Deus tem para aqueles que obedecem a sua palavra, que não vale a pena tentar antecipar nada. Deixa Deus cuidar de tudo. Eu não conheço ninguém que errou e fala, nossa, foi muito melhor do que ter esperado. Eu não conheço. Olha, eu não me arrependo de ter ultrapassado o limite, porque olha, eu me senti mais forte ainda em Deus e no Senhor. Não existe. Não existe. Porque a concupiscência da carne é uma coisa e a santidade devida ao Senhor é outra coisa. Há um abismo entre elas. Até o casamento nada vai mudar. Somente depois do casamento, homem e mulher podem desfrutar de tudo o que Deus concedeu para o casamento. Né? Lembramos, sabemos, repetimos e vamos repetir enquanto tiver fôlego. Como eu aprendi, e assim eu vos ensino. O diabo quer esquentar antes para esfriar depois. Quer fazer você solteiro com toda a liberdade para se casar e casar bem em santidade. Quer fazer de tudo para você experimentar o que não pode experimentar, para depois que ter mascado você, cuspir fora, porque perdeu o sabor. E aí para esfriar depois no casamento. Agora, lembrando que, o que eu comecei falando? Que também o pecado não pode ser a questão do peso, né? Nossa, agora eu vou carregar esse fardo pro resto da vida, porque, irmão, se arrepende, confessa, pede perdão, restitui e deixa Deus te encher de novo. Por isso que essa é uma palavra para os solteiros, viu? E também para os pais, para aqueles que são casados. Lembrando que essa palavra é para nós ministrarmos a outros. Temos nossos filhos, temos discípulos, temos tantas pessoas que nós conhecemos. Outro texto, 1 Coríntios. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e assim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Aonde que está esse texto? Aonde ele se aplica? Aonde ele se aplica? No escurinho do cinema? Tá os dois ali, bom, nossa, ela é tão bonita, ele é tão bonito, o corpo dela é meu, o meu é dela. Não, isso é dentro do casamento. Lá dentro do casamento. Porque é isso, queridos, glorifica a Deus. Dentro do casamento, essa condição do homem se entregar à mulher, porque agora o corpo do homem é da mulher, e o da mulher é para o homem, isso é glória ao Senhor, é bênção. Isso glorifica a Deus. Por quê? Porque foi assim que Ele criou, é assim que Ele quer. Antes disso, é errado.
E é pecado. Não tem meio termo. É pecado. É tomar posse antes da bênção. Não vai gerar o fruto que ela tem que gerar. E também 1 Coríntios 6,18, está aí na apostila. Fugir da impureza. Não tem muito. E agora? Tenta dar um jeito. Espera mais um pouco. Vê se acalma, vê se esfria. Toma banho frio. Essas coisas. Não, isso não se aplica nada à palavra. Né? Sai para chupar sorvete para ver se o clima esfria. Não tem disso, irmão. Não vamos tentar dar nó em goteira, achando. Lembra do texto? Isso aí, na verdade, é uma vaidade do homem. Olha, eu vou fazer isso, então é porque eu estou podendo. Não vamos direto. Falar assim, se o que Deus deixou foi Ele que deixou, não teve intermediário, é porque é. Então vamos direto àquilo que Deus assim designou para não ter problema, porque fora daquilo que o Senhor estabeleceu é problema. Continuando ainda no caminhar, né, juntos em santidade, nós vamos vendo algumas características do discípulo. Né, estamos na página 62 agora, algumas características do discípulo. E por que eu falo discípulo, irmãos? Porque a nossa referência é os irmãos. Irmãos que estão buscando a Deus. Estão dedicando a sua vida ao Senhor em santidade, em serviço, em honra. Então, não tem como a palavra se aplicar a um relacionamento fora do governo de Deus. Não existe. Já passamos lá atrás falando sobre o jugo desigual. Agora, uma característica importantíssima dos discípulos, do menino e da menina, do homem e da mulher, é um coração puro. Mãos limpas e coração puro. Tem as pessoas que vão subir ao monte do Senhor em adoração. Quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e o coração puro. O Senhor passa por toda a terra, seus olhos estão procurando quem? Aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, o nosso coração é muito importante. Mateus 5:28 já nos diz, e sempre disse, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, o que acontece? Já adulterou com ela. É o resultado. Mas espera aí, eu estou olhando para uma mulher com coração impura, mas esses olhos estão ligados aonde? Ao coração. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, está cometendo adultério com ela. Está se deitando com ela. Está pecando com ela. Agora, esses olhos aqui, né, que vê, ele está ligado, ele está buscando, vamos dizer assim, ele está focando aquilo que está no coração. Irmãos, olha, eu achei tão terrível uma situação que uma vez fizeram uma pesquisa e uma moça colocou câmeras assim no corpo dela e saiu andando. Com certeza não era uma moça feia, né? E aí depois contabilizaram quantas pessoas estavam olhando para as partes do corpo dela. Ela ia andando assim, ó, e dali a pouco, né, mostrava para cá, mostrava para lá os ângulos e eles começaram a filmar. 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Olharam para cá, olharam para lá. Eu achei tão interessante isso. O cara colocou uma câmera, mas ao contrário, colocou no corpo da moça, entendeu? Colocou no corpo dela, focando quem estava olhando para ela. E aí, nossa, e o mais incrível, até mulher, olhando para a mulher. Né? Porque botando um reparo ali para ver, né? Tendo uma referência, mulher. Mas é terrível isso, irmãos. Porque o nosso olho procura o que está no nosso coração. A nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. E o nosso ouvido vai dar atenção para que voz? Para quem habitar no nosso coração. Ah, mas eu não ouço o Senhor. Eu não ouço o Senhor. Mas aonde que ele deveria estar? No teu coração. Então, quando ele reinar no coração, teus ouvidos vão estar abertos para ouvir a doce voz do Espírito Santo. Então, com intenção impura no coração, adultera com a mulher.
O pecado começa no coração. Se o coração não estiver limpo, logo o corpo vai exteriorizar aquilo que realmente está lá dentro. Isso é fato. Nós podemos ter algumas situações onde eu já me deparei com pessoas fervorosas no Senhor. E de repente, na caminhada, se afastou dos caminhos do Senhor. E aí depois você ia falar de novo, ia cumprimentar de novo aquela pessoa, você ia ver ela, às vezes de longe, e falar assim, nossa, parece que está um pouco diferente, parece que está meio abatido, está um pouco... Parece que não tem aquele brilho, sabe? Quando eu olho assim para vocês, vejo todo mundo assim brilhando. Unidade, preservando a unidade do Espírito, tudo isso nos traz um renovo, um brilho do Senhor. Mas aqueles que estão longe do Senhor, né, é uma frieza, até o semblante fica caído. Porque o que vai a formosura, como que fala o texto? Alegria? Formoseia o quê? O rosto. A pessoa, você olha de longe, nossa, mas que pessoa legal de estar junto, olha, mas está transparecendo a alegria, né? Não é aquela carranca, não é aquela coisa venenosa, não é aquele negócio opressivo. Por quê? Porque o coração está cheio do Senhor, está transbordando o Espírito Santo, então está deixando formoso o rosto, irmão. E eu digo assim, o rosto porque é aquilo que geralmente mais se vê, né? Mas todo o corpo corresponde a isso. Essa glória do Senhor que está percorrendo o nosso corpo. O nosso coração está bombeando sangue para o corpo inteiro. Então o que está no nosso coração é aquilo que está nutrindo o nosso corpo. Se há o desejo no meu coração de buscar me satisfazer em olhar, buscando alguma mulher, olhando para alguma parte do corpo de alguma mulher, esse mesmo sangue bombeando, meu olho buscando aquilo lá, lembra que está indo para o corpo inteiro. É a mesma energia, o mesmo sangue que vai fazer as tuas perninhas buscar o pecado. É o mesmo que vai fazer os teus braços abraçar o pecado. É o mesmo que vai fazer você sentir o cheiro do pecado e achar que é bom. Está aqui, irmãos. O segredo está no coração. Então o pecado começa no coração. O coração tem que estar limpo. E aí o corpo vai exteriorizar o quê? Em vez de pecado, vai exteriorizar a beleza do Senhor. Amém? Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque procede dele as fontes da vida. É do coração. Se tem alguma coisa que nós temos que nos preocupar, nesse universo de preocupação do ser humano, é um órgão, que é o coração. A palavra também diz que a gente tem que se preocupar bastante com a língua, né? Se controlar a língua, mas mais para frente a gente vai falar dela. Se a gente controlar a língua, a gente está controlando o corpo inteiro. Mas lembra, hein, que uma língua recebendo um sangue bem contaminado de pecado, de desejo sexual, vai buscar também se satisfazer no que é errado. Vamos continuar um pouquinho mais? De repente parou de funcionar aqui. O despertar do amor ainda. Olha aqui. Linguagem pura. Mas ela não demora para aparecer. Ela sempre está. A gente vai falar de criança, fala de língua. Vai falar de adulto, fala de língua. Temos mais uma correçãozinha só aí, na página 62. Os irmãos, nessa referência de Efésios, a última linha, depois de sabei, pois isso, é o versículo 5, tá? Não é o versículo 4. Aí, na realidade, tem Efésios 5, de 3 a 5, não de 3 a 4, como está aí. Mas a referência é até o versículo 4. Tá? O versículo 5, ele não é a referência do assunto. Amém? Tanto que depois eu fiz uma anotação aqui, que o versículo 5, ele não se aplica diretamente ao assunto. Então, linguagem pura. Olha o texto de Efésios 5, de 3 e 4. Ela para aí, ó. Mas a impudícia e toda sorte de impureza ou cobiça
nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, o que tem que estar na nossa boca? Ações de graça. Entenderam o texto? É até aí. O que tem que estar na nossa boca, irmãos? Ações de graça. Esse é um assunto que eu digo para os irmãos que nós vamos batalhar nele até o fim da nossa vida. Porque assim, é uma luta tremenda para o discípulo, né, estar no caminho do Senhor, se manter em santidade, a fé, a perseverança, toda essa condição que Deus nos coloca para caminhar não é difícil, mas há uma luta da alma contra o espírito ali, porque a alma quer uma coisa, o espírito quer a vontade do Senhor e assim por diante. E aquilo que sai da nossa boca, irmãos, tem muito, muito poder. Tem um porquê muito grande, que Deus nos deu a condição de abençoar através da nossa boca. Mas nós temos que lembrar, e temos que lembrar sempre, que não pode sair água doce daqui abençoando e de repente fazer uma brincadeirinha amaldiçoando. Tomem muito cuidado com isso. Às vezes, irmãos, Satanás não está preocupado e nunca vai precisar estar preocupado que seja a tua convicção aquilo lá. Mas se de repente uma brincadeira que está contra a palavra do Senhor se cai no ouvido do irmão, o inimigo pode usar aquilo lá para trazer prejuízo para a vida do irmão. Porque o poder da vida e da morte está onde? Aqui, irmãos. Então, um alerta muito grande. Eu me policio muito com isso, preciso melhorar muito mais. Mas para todos que de vez em quando, ou às vezes até corriqueiramente, têm essa condição de brincar com palavras. Eu digo para os irmãos, não deixem de ser extrovertidos, mas brinquem só dizendo a verdade. Só a verdade. Não corram o risco de trazer um prejuízo para a vida de irmãos e de quem não é cristão. É muito perigoso isso. Até o irmão veio no acampamento, o Daniel, ele deu o testemunho dele de vida. Que uma pessoa da congregação, o irmão da congregação, o irmão comentou isso. Falou, olha, nossa, mas você canta muito mal. Mais ou menos isso, André. Você canta, nossa irmão, mas você canta muito mal. E ele estava lá, louvando a Deus, servindo ao Senhor, dispondo a vida dele. E aquela palavra que era mentira, entrou no ouvido ali dele, e o inimigo usou. E a partir dali ele começou a se achar a pessoa mais terrível para cantar, mais imprópria. E foi deixando, até que Deus usou de misericórdia e trouxe através de uma outra pessoa, né, uma palavra confirmando que ele sim deveria cantar e louvar ao Deus da vida dele. Aí ele, louvado seja Deus, ele despertou novamente e veio e voltou para aquilo que Deus verdadeiramente chamou. Então, irmãos, é muito, muito arriscado isso. Aliás, não é arriscado. Nós não precisamos viver arriscando. Nós temos a verdade para viver e vamos viver a verdade. Vai falar alguma coisa com alguém? Fala alguma coisa para abençoar. Ah, eu quero fazer uma brincadeira. É um ímpeto, eu quero fazer uma brincadeira. Não faça. Nós somos chamados para dar testemunho do Deus vivo. E eu não acho Deus aqui brincando na sua palavra. De Gênesis a Apocalipse, Deus não faz uma menção de brincadeira. Olha, vou fazer uma gracinha com vocês aqui, ó. Na realidade vai tudo para o inferno, viu? Não, estou brincando, a minha graça te basta. Deus não faz isso. Pode falar, Léo. Pode ler. Fiz isso, Provérbios 26, 18 e 19. Depois você me fala, eu vou acrescentar aqui. Provérbios 26, 18 e 19. Anotem aí, é importante. É como um louco. Ah, fiz isso, ah, mas é brincadeira. A palavra de Deus dizendo, irmãos, não é
doutrina de homens, não é alerta, é a palavra de Deus dizendo. Então, fica essa direção da palavra. Se porventura há um costume ou de vez em quando escapa, irmãos, não deixe escapar. Por favor, abençoe. Não tem nada mais precioso do que ser um homem, uma mulher usado por Deus para a glória dele, para trazer libertação, bênção sobre a vida de alguém. Olha que coisa magnífica que nós temos na nossa mão, nós temos na nossa boca. Como que eu posso perder tempo de brincar? Vamos continuar um pouquinho mais, falando a língua? Porque para termos uma linguagem pura, devemos ter todo o cuidado com aquilo que sai da nossa boca e como sai. Certo? Porque são coisas diferentes. Eu falo as coisas, mas eu posso usar da expressão de como falar uma verdade, mas às vezes tirando um sarrinho. Por exemplo, não tinha anotado nada aqui, mas me veio agora. Se há uma situação de pecado, e aí nós estamos ali ministrando, estou ali ministrando a vida da pessoa, a palavra do Senhor, e ele está se arrependendo ali, está confessando, está sendo direcionado pelo Espírito Santo a ser liberto completamente, a palavra fazendo efeito, e de repente, já pensou eu falar uma verdade da palavra com ironia? Mas você sabe, né, mano, que Deus falou para você ser santo como Ele é santo, né? Você já sabia disso, né? É verdade ou não é? Lógico que é verdade. Ele falou, sede santo como eu sou santo. Mas, ironicamente, ele me faz lembrar de Satanás usando a palavra, só que de uma forma deturpada. Então, como que seria a verdade essa palavra? O meu irmão pecou, ele faz parte do corpo que eu também faço parte. E se eu tenho a possibilidade de abençoar, de ajudar meu irmão a sair do lamaçal do pecado, então o que eu vou fazer? Eu tenho que abraçar a causa do meu irmão e dizer, meu irmão, vem junto comigo, porque Jesus nos chamou para ser santo, como Ele é santo. É diferente, não é? Então, irmãos, até a forma com que nós fazemos uso da palavra de Deus tem toda a importância. Vamos dar alguns exemplos aqui. Xingamentos. Eu acho assim que não cabe nem prazo, viu, irmãos? Ô, irmão, toma cuidado, procura não xingar. Irmãos, escuta. Se você xinga, qualquer que seja o xingamento, venha abolir isso da tua vida. Isso está te maltratando. Preciso explicar diferente para ficar mais claro ou não? Isso está atrapalhando a ação de Deus na tua vida. Ah, mas é um xingamentinho. Todo mundo fala. Todo mundo fala. Hã? Palavra torpe. Não acabamos de ler, não sai da nossa boca nenhuma conversação torpe. Nem palavras vãs, chocarrice. Ah, mas às vezes não xinga, mas fala a abreviação do xingamento, né? Às vezes tipo assim, nossa, que expressão de santidade. Vai tomar e fala a abreviação daquela palavra. Parece que não está falando, né? Que está enganando quem? Então, xingamentos, não tem espaço, irmãos. Ou eu sou cristão e eu não xingo, ou eu estou fazendo de conta que eu sou cristão e de vez em quando escapa um xingamento. Algumas expressões de duplo sentido, como o exemplo que eu dei agora, às vezes até usando a própria palavra, mas também não usando a própria palavra. Há uma expressão, né, que eu posso usar e de repente eu mudo até a forma de falar, a pronúncia, dizendo que na realidade aquilo lá significa uma outra coisa, é um interesse, e assim por diante, uma palavra com duplo sentido. Diz a palavra de Deus que ou nós somos luz
ou trevas. Certo? Ou dizemos sim, ou dizemos não. Diz também que quem comigo não ajunta, espalha. Então não existe aquele momento, poxa vida, estamos aqui trabalhando para o reino do Senhor, ajuntando, agora eu vou dar uma espalhadinha. Agora eu vou... Não existe isso. Se eu sou discípulo, se eu sou cristão, eu estou sempre juntando. Então não existe duplo sentido. Também falar com malícia, né? Tentando tirar aquele proveito, dar aquele jeitinho, né? Malicioso. Piadas, entre parênteses ali, picantes. Às vezes conta uma piada inteirinha. De repente, lá tem... Às vezes na piada tem o duplo sentido, tem a malícia, tem o picante, tem o palavrão e é inconveniente. Tem piada que eu vou falar para vocês. E dá uma tristeza no coração, de repente, de ver que foi um irmão conhecido que às vezes postou em algum lugar um negócio, ai meu Deus, não tem nada a ver. Mas foi só um detalhezinho assim, no finalzinho de tudo. Vocês imaginam comer um bolo? Imagina o seguinte, irmãos. Todo mundo gosta de bolo de chocolate aqui para não errar no sabor? Pode ser bolo de chocolate, exemplo? Vai lá, um bolo de chocolate delicioso. Você está comendo bolo, você está comendo bolo, está comendo bolo. Aí na última fatia você corta assim, ó. Você puxa uma baratona inteira do bolo. Mas peraí, vocês acabaram de comer o bolo inteiro? Vocês comeram o bolo inteiro. Por que na hora da barata? A expressão foi igual para todo mundo. É isso que acontece. Estamos lá assim assistindo, de repente no finalzinho, né, em vez de ser a cereja do bolo, é a barata do bolo. Né? Boa expressão, né, irmãos? Cuidado, pode estar acontecendo conosco no nosso dia a dia. Eu falo do amanhecer até o meio-dia, louvado seja o Senhor, falo em línguas, e de repente... Por falta de zelo, por falta de observar ali no decorrer do dia, no finalzinho do dia, eu deixo uma barata ali, em vez de deixar uma pérola para o Senhor. Todos nós corremos esse risco. Basta estar apercebido, porque Satanás continua andando ao redor, para derrubar quem está em pé. Então, piadas picantes, eu não vou nem sugerir para os irmãos, olha, tomem cuidado, né? Tome cuidado. Que cuidado, irmão? Pelo amor de Deus. Tem que se converter. Se conta piada picante, não tem outra alternativa. Se converte. Não cabe. Para cristão, e piada picante não cabe. E conversar sobre o que é impuro ou inconveniente. Essa aqui é uma boa. Mas lá no trabalho o único assunto é com quantas pegou, com quantas ficou. Eu estava cortando o cabelo do Isaac e da Ana, dentro de um lugar lá que corta cabelo de criança, e um rapaz bem afeiçoado lá, conversando com o cabeleireiro aí do lado, e eu aqui só observando e conversando, e tirando foto, e qualquer coisa, eu tirei bastante foto, eu mostro para vocês depois. E não sei o que, tal. Aí dali a pouco o rapaz começou a cantar de galo. Conversando com a cabeleireira, não, porque eu fui na moto, nada contra a moto, viu, Joãozão? Eu fui lá, não sei lá, em Barretos e não sei o que, lá só tem moto isso, moto aquilo, mas irmão, não deu um minuto, o cara começou a falar da mulherada que ele viu lá. E qual que foi a pergunta do cabeleireiro? Mas e aí, né? Deu sorte lá? Cara, que jeito, tava com a mulher. Na frente do filho. E o filho cortando o cabelo. Aquele desnaturado falando da mãe do seu filho. Não está tendo vergonha nem... Está perdendo a noção do que é o mínimo da coisa. Olha, irmão, eu parei. E aí o cara virou para mim. E aí, você gosta de moto? Eu falei, nossa, gosto muito de moto. E tal. Nossa, mas aí eu falei assim, uma pena que eu tive que vender a moto. A minha esposa não gosta de andar de moto. E ele queria ir sem a esposa lá, né? Entende, irmãos? Às vezes está num lugar onde não tem outro tipo de conversa, a não ser conversa inconveniente. 2 perguntas você tem que se fazer. O que eu estou fazendo aqui? E se de repente a resposta for, Deus te enviou
para falar com alguém, você logo pergunta, quem é para eu falar logo e ir embora? Só isso, irmãos. Se você não tiver resposta para essas duas perguntas, ou melhor, para a primeira, você nem procura resposta para a segunda. Ah, mas eu tenho que ficar aqui para as pessoas me verem, e aí eu vou aproximando delas. Como é que é aquele texto que nós lemos, né? Fábulas, né? E o homem vai inventando um monte de coisa que não está na Bíblia, para mostrar que é santinho para quem? Então, quando eu entro nessa questão de conversar sobre o que é impuro e o que é inconveniente, nós temos que prestar atenção, agora não só do que sai da minha boca, mas aonde Deus tem permitido de eu estar. Não tem problema nenhum participar das festas, confraternização das empresas, mas ali também eu sou um cristão. E ali também da minha boca não pode sair um xingamento, porque a cada 10 palavras que o meu supervisor fala, 9,5 é um xingamento, eu não preciso xingar para me comunicar com ele. Se tiver alguma dificuldade de comunicação, fica calado. Não precisa se comunicar, você não está chamando, você não está ganhando para conversar com o patrão, você está ganhando para fazer a tua função. Amém, queridos? Precisam de mais alguma explicação? Deu para entender? Podemos partir para o próximo? Com o tempo, olha aqui, ó, esse tipo de conversa, pode até tirar o pode e botar algo mais assim, com o tempo esse tipo de conversa vai te levar à impureza e aos atos sexuais. Por que eu falo pode, né, irmãos? Porque temos que ser longânimos, a palavra pede para nós ser longânimo, benigno. Então, pode te levar. Então, se até hoje teve, Deus está falando, porque senão o risco é grande, iminente, que vai te levar a impurezas e aos pecados sexuais. Irmãos, olha, é tão sério, que depois de algum tempo em contato com conversas sobre questões impuras e inconvenientes, eu acho impossível um homem ou uma mulher ir para casa com vontade de ler a Bíblia e orar 1h30, 2 horas. Na realidade, Satanás está falando, vai para casa, entra lá na internet, vai ver aquilo lá mesmo, procura aquele telefone, ele vai aqui, ó. Por que eu falo impossível? Não estou falando que todo mundo está perdido, não é isso. Todos nós estamos salvos em Cristo Jesus. Mas é impossível quando eu me dispus a ficar lá ouvindo. Então o meu coração se inclinou a querer ouvir aquilo e se encheu daquilo. Entende? Agora, se o meu coração está cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, eu me incomodo com a situação, eu não quero ficar lá. Se eu não consigo entender o porquê que eu estou ali, quem é a pessoa para eu falar alguma coisa do Senhor, então não é um lugar para mim. Continuar mais um pouquinho aqui. Dentro do caminhando junto em santidades, cuidados com a proximidade física. Olha só, nós já citamos anteriormente que não existe uma lista de tudo o que é e o que não é permitido, amém? Não existe uma lista física, né, de homens que estipularam o que pode, o que não pode, o que é, o que não é para fazer, para que depois disso, dessa tarefinha, aconteça tudo certinho. Não existe. O fato é que somos seres humanos diferentes uns dos outros. Existem então situações em que o jovem pode ficar excitado só de dar as mãos para ela. Nossa, Daniel, acontece isso? Acontece, irmãos. A coisa, lembrem, os pais, lembrem que os seus filhos estão, aquilo que nós, os mais velhos, vão começando a sentir que está diminuindo a parte hormonal, o deles estão crescendo em uma proporção astronômica. Então, de repente, fala assim, mas até que acho que não vai ter problema. Quando o pai fala, você pode pensar assim, para ele vai ter problema em dobro. Então, às vezes, pode acontecer do menino ou da menina se sentir excitado. Nossa, ela está chegando. Ai, vou cumprimentar ela hoje. Não é uma excitação já? Não estou falando de... Não estou falando aqui de orgasmo.
Né? Talvez tenha algum pequenininho aqui. Né? Eu estou falando de... Pode chegar. Boa, Léo. Essa eu vou anotar também. Hormônio não se converte. Mas ele tem que se sujeitar ao espírito que domina o corpo. Amém? Queridos, ou até mesmo sentir o perfume. Fala sério. Lembra um pouquinho na hora que você estava lá namorando, quem já é casado. Na hora que chegava aquele perfume, nossa, parece que uma nuvem de bênção assim tomou conta do lugar, só de sentir o perfume. É a mesma coisa acontece com todo mundo, na hora que chega perto, na hora que está em contato, na hora que sente. Então pode ser o tato, pode ser a visão, pode ser a audição, não pode ser o paladar. De jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Pode ser todos os sentidos, menos o paladar. Que de repente você tem a condição de tocar, de olhar, de ouvir, de sentir o cheiro, porque isso ainda você consegue fazer um pouco mais de longe. Né? Não vai falar que você vai dar beijinho só na mão dela que eu não vou acreditar. Então, mexe tanto, irmãos, que leva à excitação. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: para que Deus criou a excitação no homem e na mulher? Para que é? Para que é? Vai ficar chupando o dedo assim? Está acabando a bateria. Em 7%. Alguém conecta lá para mim. Esqueci. Para que é que Deus criou o homem e a mulher e pôs neles ali um momento de excitação? Para que é? Porque Deus é bom demais. Deus quer que tudo que Ele criou aconteça de uma forma tremenda e grandiosa. Então precisa disso tudo. É bom. Deus colocou porque é bom. Mas não é bom desfrutar antes do tempo certo. Não vai ter o resultado desejado. Depois da prática do pecado, todo cristão se sente roubado. O Espírito Santo vem e coloca ali, você não deveria ter feito isso. Às vezes está tão apagadinho que demora, mas ele fala, você não deveria. Então, cuidado, jovens, cuidado, pais. Eu falo um pouco para os pais também, porque nós não podemos imaginar que os nossos filhos têm condição total de entender todas as coisas. Enquanto são os nossos filhos estão debaixo dos nossos cuidados, nós somos os responsáveis. Então vamos observar, será que meus filhos estão tendo maturidade, como falamos anteriormente, para lidar com essas situações, para ver se está tendo um risco de muita proximidade com a moça ou a moça com o moço? Será que ele está tendo a maturidade espiritual, emocional dele, está dando um alerta e de repente, não dá, deixou ir embora? Será ou não? Sabe, eu vou deixar aqui, não é desmascarar, né? Vou desnudar uma coisa dos jovens e vou dar um alerta para os pais. Só está acontecendo isso quando ele chegar para os pais do explorador, quando ele chegar e falar assim, nossa, mas eu quase, porque na hora ali eu senti que eu tinha que ir embora. Aí ele está conseguindo fazer. Mas quando não fala nada, quem cala consente. Então, quando não fala nada, o pai, com todo amor, e aí, querido, como é que está lá o relacionamento com a moça, com a irmãzinha, a sua irmã? Né, Tiagão, vai lá. Pai abraça, o Donizete abraçando o Tiago. E aí, querido, como está o relacionamento com a sua irmã? Essa é a pergunta. Enquanto não casa, é irmã, querido. Né? A mãe chega na moça, e aí, querida? Como que teu irmão tá tratando você? Tá igual o teu irmão aqui em casa tratando? Ah, não, mãe, tem umas coisas diferentes que tá fazendo. Estamos fazendo uns negócios diferentes. A gente está tendo tempo mais, está tendo tão maravilhoso, estamos tendo tempo mais assim precioso do Senhor juntos em oração. Aonde? Na sala aqui em casa. Pode ficar. Na sala aqui em casa, debaixo dos meus olhos, pode ficar, pode orar. Agora fechou de vez. Depois entendermos que temos que ter um cuidado redobrado, porque acontece isso. A palavra e o Espírito Santo serão sempre os melhores padrões e companheiros para um relacionamento em santidade. Sempre.
Sabe por quê? Porque a palavra e o Espírito Santo vão estar de acordo com a orientação do teu pai e tua mãe, que vão estar de acordo com a orientação do discipulador e da discipuladora, e vão estar de acordo com a vontade de Deus. Eles nunca vão errar. Inclusive, se caso o pai e mãe, ou discipulador e discipuladora, falar alguma coisa que não está na palavra, não está de acordo com a palavra, então aí você fala assim, poxa vida, aprendi alguma coisa diferente aqui, né, que eles não falaram, não está de acordo, mas é Deus me ensinando, né, eu vou até alertar eles aqui, olha só que interessante. Observem isso, porque Deus não vai enganar ninguém, Ele ama, Ele deixa a coisa certinha, para que ninguém perca tempo. Olha o que Romanos diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, está vendo? O pecado ele não vai reinar quando eu não me deixar governar pelas minhas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então olha a condição que Deus já nos dá, de oferecer a nós mesmos já como ressurretos. Quem é ressurreto aqui? Ninguém. Mas em Cristo Jesus, nós já podemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como ressurretos. Aí nós lembramos, quem vai ser ressurreto? Quem estiver limpo, santo, puro. Então Deus fala, pratica agora o que vai acontecer com vocês quando eu vier buscar com vocês. Porque eu vou levar quem já estiver praticando. Não quem estiver esperando, quem já estiver vivendo. Então assim não tem jeito, irmãos, do pecado reinar no nosso corpo mortal. E é cada um dos nossos membros, viu, irmãos? Cada um, viu, jovem? Todos eles, todos os membros do corpo, como instrumentos, diante de, como oferta agradável a Deus. Instrumentos de justiça. Pode falar, querido. Sim. O pecado. A independência adâmica em nós, exatamente. Exatamente. Quando o texto já fala não reine o pecado, portanto, o pecado, o que é? A independência que Adão colheu e a humanidade está vivendo. Isso, exatamente, Marco. Os pecados são resultado desse pecado que está plantado ali no velho homem. Então é uma árvore bem forte, não é, irmãos? É ou não é? O machado. Ali na cruz Jesus pôs o machado na raiz e matou com tudo. Cortou essa árvore do pecado e todos os galinhos, né? Prostituição, avareza, discórdia, impureza e tudo mais, não tem. Por quê? A independência. Isso que o Marcos comentou, falando que é o pecado, ele só cabe para quem é discípulo. Para quem não é, porque para quem é discípulo tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz, tem que perder a vida, tem que renunciar a tudo quanto tem. Significa o quê? Que ele vive uma nova vida, ele abandonou a sua própria vida particular de independência e agora vive uma vida inteira em Cristo totalmente dependente. E o resultado desse abrir mão da independência gera dependência. Cristo em vós é a esperança da glória. Como que Cristo vai habitar em vós, para termos esperança da glória, se porventura o velho homem ainda tiver um espacinho dentro de nós? Então, discípulo é aquele que Cristo mora dentro de vós. Então, não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. E o velho homem está lá enterrado. Jesus crucificou ele na cruz. Amém. Está presinho, tem que ficar preso. Não deixa ele descer da cruz, não. Não existe. Não. Não tem como crucificar de novo, que já foi crucificado, né? A questão é reino, a questão é governo agora, né? Crucificação já foi.
Já foi. Discípulo, ele entende que a cruz, ele não quer fazer Jesus voltar para a cruz de novo. Ele já entendeu. Vamos então falar agora do evitar andar sozinhos. Mas eu já estou tendo bastante cuidado com a proximidade, ainda vai ter que evitar andar sozinho? Sim. O casal que está comprometido deve fugir de situações e lugares onde correm o risco de ficarem sozinhos. Mas como a gente sabe que nós vamos ficar sozinhos? É fato. O nosso velho homem, né? Essa luta que tem do velho com a vida nova que Deus deu, acabamos de falar agora, ela quer descer da cruz, ela quer dominar nós, ela quer fazer a vontade dela. Então, às vezes nos leva por caminhos onde o casal pode ficar sozinho. Isso é uma ameaça à santidade do casal, pois logo eles podem ser tentados a passar dos limites. É fato. Eu continuo crendo que Deus é Deus, e quando Ele criou o homem é para ser homem, e a mulher é para ser mulher. E Deus que colocou no homem e na mulher uma atração especial um pelo outro. Então, precisamos ser inteligentes. Não andar e não ficar sozinhos. Mas vai ter alguma situação que eu tenho que fazer, tenho que levar, que é isso, que é aquilo outro. Sempre tem algum irmão que pode acompanhar, sempre tem seja irmão na fé, um irmão vela mais pequenininho que está junto, sempre tem, né, uma outra situação. E se porventura acontecer de ter que levar daqui para lá, porque os pais depositaram confiança no casal, falou, pode levar embora que eu não tenho como ir buscar, eu digo o seguinte, pai, estou saindo daqui, é 11 horas, o caminho até em casa é 11h15, se chegar a 11h16 tem que pedir perdão já, porque nesse 1 minuto, irmãos, entendeu? Então analisa bem, o que pode se fazer em 1 minuto, até filho faz. Então, é uma ameaça à santidade do casal. Eles podem, e Satanás não vai perder tempo, levam eles à tentação. Romanos 13, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, em bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às concupiscências. Qual que é disponhar? Sabe o que é, irmãos, que está falando isso aqui? É dar aquele ladinho, tipo assim, qual é o desejo da carne? Nossa, o Espírito fala, eu tenho que fazer, eu não posso beijar ela, mas eu quero, eu não posso abraçar ela, mas eu quero, eu não posso beijar ele, eu não posso abraçar ele, eu não posso fazer isso, mas eu quero. Então o Espírito Santo fala, você não pode. E a concupiscência fala, tenta, só um pouquinho. Já tem tanto tempo de relacionamento, logo vai casar, sabe? Então vai dando lado aos desejos da carne, e isso vai trazendo em nós o manifestar da natureza pecaminosa, levando a pecar. Pode falar, André. Mas aparenta. 1 Tessalonicenses 5:22. Nós temos que abolir tudo aquilo que tem a aparência do mal. Eu vou me colocar numa situação que aparentemente parece, assim, pode ser boa, mas aparentemente corre o risco, é mal. Abolir. Na realidade, irmãos, não é difícil, é simples. É que nós somos difíceis mesmo. O homem natural é difícil. Porque se fosse fácil, o preço não seria de cruz, de morte, né? Mas a coisa foi tão feia, irmãos, que só a morte mesmo para pagar o preço. Então,
Nós temos que nos entender. Último agora. Estamos caminhando juntinhos assim em santidade, aí os jovens? Estão me entendendo? Está fácil, não está? Aqueles que não estão se relacionando, dá vontade de orar para se relacionar, para... Lógico que dá, tem que dar, para glorificar a Deus. É fácil assim. Os discípulos, ser transparentes, o último ponto. Os discípulos precisam entender que é melhor confessar um sentimento ou pensamento do que tentar vencer sozinhos algo tão difícil. É imensurável a condição benéfica de alguém que chega ao seu cuidador, ao pai, à mãe, ao discipulador, à discipuladora, e fala, nossa, está difícil, eu não paro de pensar nisso, eu não estou conseguindo, olha, eu estou com esse sentimento, eu estou com esse pensamento, este sonho. É muito melhor buscarmos corrigir isso, orar juntos, lutarmos juntos em oração, em jejum e leitura da palavra, para que o Espírito Santo enche a vida do discípulo da vida e santidade do Senhor, do que de repente o discípulo ficar ali brigando, não, mas eu conheço a verdade, eu sei a verdade, eu fui lá na edificação, o Daniel falou de novo, faz 20 anos que eu escuto a mesma coisa, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou vencer, eu pequei. É difícil para todo mundo. Então, queridos, é muito melhor, nossa, eu estou numa luta, eu estou num pensamento, eu estou num sentimento, discipulador, discipuladora, pai, mãe, me ajuda. É natural do ser humano, me ajuda, eu não quero pecar, eu não quero desonrar, eu não quero deixar de glorificar a Deus com um erro meu, eu quero acertar. Então, peça ajuda. A qualquer sinal de perigo, o discípulo deve procurar aquele que tem acompanhado a sua vida para ajudar a vencer a tentação antes de cometer o pecado. Outra questão importante, não é assim, nossa, eu vou procurar o Daniel, vou procurar meu pai, vou procurar o discipulador, a discipuladora, e vou falar que eu estou sentindo isso, e depois disso, pronto, eu sei que eu não vou ter mais problema. Não funciona assim, queridos. Satanás continua rondando. Nós entramos junto na luta, em oração, em observação, em leitura da palavra, em acompanhamento mais de perto. Esse discípulo, ele está sofrendo ataques constantes a respeito daquilo que ele tem ouvido. Então vamos ver, vamos identificar junto aonde está a brechinha. É uma luta junto. Não é chegar assim, como é de costume, todos nós queremos fazer. Chegar no irmão, eu queria tanto chegar no João e falar assim, João, a minha dificuldade é essa. Pronto, falei com o João, está tudo resolvido? Não está, irmãos. Eu só estou chamando mais um para se juntar a mim, para brigarmos juntos. Mas não está resolvido. A luta é grande. Então entenda isso, querido. Nós não vamos desistir. Mesmo tendo cometido algum pecado, o discípulo deve se arrepender e confessar para ser curado e liberto de toda acusação. Mesmo errando, mesmo não aguentando, mesmo depois de toda a orientação, a palavra, o Espírito Santo, os irmãos, os pais, o discipulador, cometeu o pecado, não aguentou, errou, tem condição de voltar ao caminho do Senhor. Arrepende, volta, lembra do lugar aonde caíste, volta ali, se arrepende, confessa, restitui, pede perdão, para viver uma vida liberta, para que Deus possa conduzir a vida do discípulo em santidade e honra devidas a Deus mesmo. Tiago, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Cura, confissão e a oração, esse dispor, esse abrir dos sentimentos ou das situações, traz cura. E alguém que está doente não rende, não vive, fica ali forçando, mas não vive. O texto está 18, mas é 16, a referência correta de Tiago. E para finalizar, queridos, para andar na luz, é necessário expor as lutas e tentações, antes mesmo que estes se tornem pecados. A palavra nos fala que nós devemos andar na luz.
O Senhor nos chamou para vivermos no seu reino de luz. Tirou-nos das trevas para o seu reino, da sua maravilhosa luz, o seu Filho amado, e pede para nós andarmos na luz. Mas adiantou, se eu perguntar para os irmãos, quando vocês se converteram, do mais novo ao mais velho aqui, quando você se converteu, você se arrependeu, você foi batizado, dali em diante, não teve mais problema? Lógico que teve. Nós estamos no mundo. Senhor, eu oro não para que os tires do mundo, mas para que os livres do mal. Então o problema está aí, irmãos, para todo mundo, viu? Então como que eu ando na luz, se eu também ainda continuo enfrentando os problemas? Eu tenho que ter esse coração de discípulo. Querido João, olha, meu discipulador, me ajuda aqui, ó, eu estou com essa dificuldade aqui, eu não quero cair. Eu quero continuar andando em luz, então eu preciso de ajuda. Ou pai e mãe, ou discipulador, discipuladora, e assim por diante. Poxa vida, eu tenho uma tentação. Tem alguma coisa, tem uma pessoa lá no serviço, tem no ônibus, toda vez que eu pego o ônibus, aquela pessoa, né? Vamos ver. Se precisar, vamos pegar o ônibus junto no mesmo horário. Vamos ver se a pessoa mesmo tá cantando, a outra não está. Vamos ver. Às vezes são impressões que não são reais. Mas como filhos amados, precisamos dos nossos pais naturais e espirituais nos conduzindo à vontade do Senhor. Então precisa ter essa disposição de abrir o coração. Uma coisa que eu gosto muito, sempre lembro todos os discípulos e os irmãos, não espere que eu vá adivinhar as coisas. Viu, filho? Não espere que seus pais vão adivinhar muitas vezes sua necessidade, porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus. Então uma coisa que eu não me preocupo é ficar adivinhando o que o outro... Né? Se o Senhor me direcionar, me colocar, né, me trazer uma revelação a respeito, ô querido, estou sentindo que você está meio assim, que está acontecendo? Geralmente vem o quê? Não, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo, Senhor, eu fui e ela disse que está tudo bem. Está nas suas mãos agora. Está tudo bem. Eu sinto que não está, mas ninguém vai obrigar ninguém a nada. Então, discípulos de Jesus, os mais novos, dos mais novos aos mais velhos, discípulos, abram o seu coração, não tenham vergonha de expor aquilo que Deus já sabe o que é. Ele só está esperando que cada um de nós reconheçamos que Ele é Deus, e Ele tem colocado pessoas para nos conduzir na sua vontade. Amém? Encerramos por aqui, terminamos mais esse dia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez por toda a tua palavra, por aquilo, Senhor Jesus, que Tu tens trazido de renovo a nós, de ensinamento, Senhor. Pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos conduza em toda a Tua verdade. Estamos diante da palavra do Senhor e queremos nos submeter, ó Deus, à autoridade da Tua palavra, que o Senhor fale ao mais profundo do nosso ser. Muda, Senhor, o entendimento, se ainda estiver confuso, Senhor. Muda, Senhor, os pensamentos, se ainda não estão tendo os Teus pensamentos, as impressões, Senhor Jesus, os sonhos, os desejos, Senhor, que tudo em nós venha glorificar o Teu nome, Pai. Queremos verdadeiramente ser os Seus discípulos, pequenos cristos, cristãos verdadeiros, que reflitam a Tua glória e o Teu querer nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um dos jovens aqui, Senhor. Que Tu enchas mesmo a vida deles de vigor do Senhor, da Sua palavra, da ação do Teu Espírito Santo, livrando a cada um deles, Senhor, de tropeçar, ó Deus. Que eles tenham mesmo um coração disposto para Te obedecer, honrar o Teu nome e glorificar a Ti com tudo aquilo que eles têm, Senhor, com tudo aquilo que eles são. E também, Senhor, eu peço a Ti e oro, Senhor, pela Tua direção sobre a vida dos pais aqui, Senhor. Que sejam cheios de graça, de sabedoria, de entendimento da Tua verdade, para conduzir os seus filhos no caminho, Senhor, que eles devem andar, ensinando a Tua verdade, Senhor, e que Tu se reveles através das nossas famílias, com todo o poder e graça, Senhor, trazendo muito, Senhor, nos colocando em posição de conseguir, Senhor, expressar tudo isso que Tu tens acrescentado a nós, a todos aqueles que nos cercam e não têm o conhecimento dessa verdade, ó Pai. Nos dá capacitação e ousadia no Teu Espírito para proclamarmos a Tua palavra, essas verdades que aprendemos. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos. Deus abençoe.